Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma resenha, mais um bate-bola, mais um bate-papo diretamente do Templo Sagrado, do torcedor atleticano da Capela Sistina, sempre recebendo um irmão, um grande amigo e hoje um expoente da crônica mineira, né? Aliás, talvez a maior bandeira de Minas Gerais, do Brasil inteiro, queridíssimo pelas três torcidas. Eu estou falando do grande amigo, que eu vou revelar, e sempre falando também o seguinte, nesse projeto, o jornalista, o parceiro, o craque, Mamed Filho. Hoje, né, Mamed? Recebendo o dono da bola, o queridíssimo irmão Everton Guimarães. Grande Bolívar, duas figuras que eu admiro demais, gosto muito. Grande Mamed, prazer muito grande, pessoal, muito grande estar com vocês aqui, mas muito grande mesmo. Eu que sou um cara mais de casa, né? Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar com a família, com meus bichos lá. Mas um pedido seu não é um pedido, né, Bolívar? Uma intimação, meu irmão. Muito obrigado. Porque todas as vezes que eu convidei o Bolívar para ir ao meu programa, o Bolívar prontamente atendeu. Eu falei, poxa, eu tenho essa dívida de gratidão com o meu mestre Bolívar e estamos aqui. E o Mamed é uma figura que eu amo de paixão também. Eu tô ladeado aqui por grandes figuras, que eu tenho uma profunda admiração. E é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, obrigado. E pela primeira vez no Tempo Sagrado, agradecer ao Rapaz, Salomão, que Salomão é o dono da tá casa. aqui. É isso, ó. Salomão, obrigado. É isso, ó. Rapaz, pois é, eu cheguei aqui, eu disse a você, antes de entrar, né? Falei, ô Bolívar, me explica direitinho que eu nunca fui ao Bar do Salomão. Então, como você não veio ao Bar do Salomão? É a primeira vez que venho aqui e é um tipo de ambiente que eu gosto disso aqui, cara. Eu gosto disso aqui. É bom demais. Essa atmosfera. De bar, de boteco. Aí quando eu cheguei e falei, me dá uma aguinha aí, por favor, Salomão. Aquela do aguinha, passarinho dá uma aguinha. Aí ele já meteu o tira-gosto, que é a moela. Eu falei, putz, tô em casa. Como é que? Em casa. Como não, né? Em casa. Você não? sabe que eu sempre penso, né, Mamed? A gente sempre justifica o pessoal que está acompanhando, já está acostumado, né, com essa primeira temporada aqui da nossa Capela Sistina, Rua do Ouro, 895, famoso reduto atleticano. E o seguinte, o bar está aberto, então é um movimento normal. Então, se ou tiver algum ruído na rua, barulho de moto, então faz parte. Afinal, nós estamos no Bar do Salomão, né, Everton? Não tem como ser diferente, né? Estamos aqui, ó, rua daqui, rua de lá, rua daqui. Povão chegando para frequentar o ambiente. Não tem como, vai evitar. É o lugar do povo, então deixa o povo para frequentar. A beleza é essa, a ideia é essa. Né? A ideia sempre foi essa, foi trazer mesmo essa conversa para um ambiente. Assim seria muito mais fácil, nós que mexemos com televisão, né? A gente sabe disso, seria muito mais fácil fechar as portas, ninguém entra, ninguém sai, isola, não sei o quê, mas o legal mesmo é ter esse movimento, é ter o pessoal entrando, saindo, o carro buzinando, a polícia está parada ali, não sei se é por sua causa, mas enfim. Mas de certa forma, muito obrigado pela presença. Fazer a segurança. Obrigado pela presença, né? Obrigado pela presença. Está fazendo a escola. Mas aqui não precisa, né? Não precisa. Porque ninguém invade a Capela Sistina. É Né? verdade. Para fazer coisa errada, ninguém invade. Invade para fazer coisa boa, como a gente está fazendo aqui. Exatamente. E você é muito querido, eu quero agradecer realmente novamente. E para dizer o seguinte, lá em Divinópolis, começando até chegar nessa projeção nacional, nesse canhão que se tornou Everton Guimarães, como é que a televisão, como é que a comunicação entrou na sua vida, Everton? Então, cara, na verdade, eu acho que eu sempre, desde muito cedo, né, Bolívar, eu sempre fui um cara apaixonado por rádio. Apaixonado. As grandes figuras do rádio, do esporte ou não, eu admirava, né? Então, eu muito jovem, eu escutava as figuras como, eu adorava ouvir o Osmar Santos, né? Pai da matéria, maior de todos os tempos, e é um título que é o Pelé do rádio, né? Pelé do rádio. E não só o esporte, mas o rádio como um todo, né? Eu via Gil Gomes na Rádio Capital, noticiário de Lázaro Procópio na Rádio Capital. Ouvia as transmissões do Fiore, na Record. Então, assim, fui um apaixonado por rádio, né? Mas o rádio esportivo entrou na minha vida já aos 28 anos, muito tarde. Eu fui trabalhar na Rádio Minas com 28 anos, né? Como plantão esportivo, e depois que veio a questão de ancoragem. E aí, depois da ancoragem, a narração esportiva foi um negócio que começou na minha vida meio que
por uma... não posso chamar de... por um acaso. A narração foi um acaso. Eu tinha vontade, mas não tinha capacidade. Então eu fui me preparando para ser um narrador e na Rádio Minas eu passei de plantão a âncora, de âncora a narrador e aí de narrador para Band foi um pulo, né? Porque eu comecei a narrar em 2000 e oficialmente como primeiro narrador em 2009. Não, em 2007. Em 2007 eu me tornei narrador. Em 2009 eu já explodi. Explodi por quê? Porque em 2009, 2010 já comecei a ser notado. Pô, esse cara leva jeito, esse cara leva jeito. E aí quando foi em 2012 é que a coisa explodiu. Porque eu estava narrando o jogo do Guarani lá e aí o Fábio Pinel, né? Trabalha no Atlético. O Fábio Pinel escutou. Eu já tinha, obviamente, ainda na Rádio Minas como âncora e plantão, eu já tinha participado. É que o Elton Novaes, que hoje é meu colega de Band, já tinha me assistido, aliás, me escutado no rádio, falou, cara, vem participar do MGTV com a gente aqui, porque são sucursais da Globo, né? Então eu comecei participando do MGTV, e o Elton que viu que eu levava jeito, eu fui, comecei a fazer MGTV, era um revezamento, toda segunda, pós-rodada, cada um ia numa segunda, meus colegas de rádio lá. Depois que eu fui uma vez, aí eu fiquei um monte de finais de início de semana indo só. Aí ficaram só comigo durante um período. Aí o pessoal do grupo que eu trabalhava viu, gostou e falou, bom, vamos fazer um programa aqui para esse cara cuidar. Leva jeito a criança, não é só no rádio não. Na TV também o cara leva jeito. E aí, cara, criaram um programa na TV Candidez lá, que é uma TV local. Eu já estava na Rádio Minas, que é do mesmo grupo, como narrador. Aí em 2012 o Fábio Pinel escutou, me convidou para vir para a Band e aí a coisa foi acontecendo. E aí tem uma coisa que eu gosto de contar, porque tem relação com o Bar do Salomão, tem relação com a atleticanidade das pessoas aqui presentes, com o ambiente, que é... Tudo aconteceu, cara, no dia posterior a um jogo que foi a despedida do Olímpico, vitória do Atlético, gol do Jô, se lembra? Lembro. Aquele lance das duas chaleirinhas ali do Bernard, o cruzamento e o Jô batendo com golaço, 1-0, Olímpico lotado. Eu estava lá narrando esse jogo. Aquele foi a despedida do Olímpico? Foi a despedida. Eu não lembrava desse Foi a despedida. O último jogo do Olímpico, golaço do Jô. E ali estavam desenhando... Despediu bem o Olímpico. Não pro gremista, mas despediu bem. É que isso, ali começou a... Não vou dizer que começou ali, mas ali era um esboço do que o Atlético viria a se tornar a partir daquele ano de 2012. Sim. Então, eu narrei esse jogo e aí o Fábio Pinel tinha falado que entraria em contato. Depois eu voei para São Paulo para fazer a final da Libertadores, que foi na quarta subsequente àquele jogo. Corinthians e Boca no Pacaembu. Perfeito. Como nós, a Rádio Minas, fazíamos as transmissões muito em loco, eu estava no Morumbi, fiz o jogo, narrei o jogo, vitória do Corinthians, 2-0, Emerson Sheik e tal. Quando eu voltei no dia posterior à decisão, que o avião tocou no aeroporto de Confins ali, o Pinel ligou. Ó, o pessoal tá querendo falar com você aqui na Band. E aí, cara, de lá pra cá é só história. E de lá pra cá você fui contratado, arrebentando a boca do balão de segunda a sexta no Donos da Bola, né? Donos da Bola foi um projeto que começou em 2013, né? Foi logo depois, no ano seguinte, já porque 2013. quando eu cheguei na Band, no grupo, eu cheguei para ser narrador da Esportes FM, que era a rádio que era do grupo, que é Bradesco Esportes, né? Sim. A Bradesco comprou uma ideia do grupo, só que Belo Horizonte não era Bradesco. Bradesco comprou Rio e São Paulo. Então Belo Horizonte era do sistema, né, de todo aquele projeto, mas era Esportes FM, não levava o nome do Bradesco. Então eu cheguei para ser narrador. E eles gostavam muito da minha narração. Eu ainda tinha voz na época para narrar. E aí comecei a narrar na Bradesco, na Esportes FM, ela parou, o projeto parou. Eu fui para a Band News, narrei na Band News mais uns 6 meses e depois veio o projeto Donos da Bola. Que aí a casa me chamou para apresentar o projeto, que era um projeto... Sucedeu o Golaçô, né? Exatamente, o Golaçô estava no ar, inclusive o Fael, né? O Fael estava lá, o Éder Aleixo era... Eu comentava eu comecei a participar, na verdade, na Band, do jornal Band Minas, 6h50 às 7h20. Só vai, põe esse cara no jornal. Só que eu nunca fui, uma média curiosa isso, eu nunca fui aquele comentarista de jornal, assim, vamos agora ao estúdio
da Band News falar com o comentarista Everton Guimarães sobre a rodada do final de semana. Aí eu falava, boa noite, Munique, boa noite a todos. Não, eu gesticulava, eu olhava pro teto, eu quebrei um pouco desse padrão ali na Band. E aí os caras falavam, mais engessado, mais... porra, não é que esse cara... Interessante o jeito que ele faz. Porque, porra, eu nunca fui muito dentro dos padrões. Sempre fui meio porra louca. Aí, no ar, fora do ar, eu sou um bundão. Aí, o pessoal falou, pô, vamos levar ele para participar com o Éder Aleixo. Vocês já imaginaram o que é isso? Porra, em 82, cara, eu tava lá no Pombal. Eu tava no Pombal, cara. Casa de, porra, Pombal, Coab. Pombal, Coab. Minha família vendo a Copa de 82, o Éder arrebentando contra a União Soviética. Que golaço, hein? Aí, Paulo Isidoro, Falcão, Éder, negócio maravilhoso. Aí o pessoal me chamou e disse assim, é que vai comentar com o Éder no Golaço. Eu falei, porra, Éder Aleixo, cara. Você imagina o que é isso? Éder Aleixo é uma grande bandeira. Sem dúvida. A grande bandeira. É o grande ídolo de infância. Aí comecei a trabalhar com Bomba. E é curioso, cara, que anos depois o Bomba também foi muito importante, porque numa outra, eu vou contar ao longo desse papo aqui, num outro fato que foi muito importante na minha vida, o Éder também estava presente, curioso. Então eu fiquei com o Éder ali no Golaço, o Golaço acabou. Só que eles não queriam usar o Éder no Donos da Bola. Eles queriam fazer um projeto com figuras novas, sair um pouco desse negócio do boleiro e tal. E aí o Éder, eu acabei me distanciando do Éder na televisão, mas continuamos com uma amizade muito rica. Encontrava, porque o Éder gosta. Né? Gosto. O Bomba gosta. Tomar uma cervejinha. Pois é, mas é que ele gosta de cerveja. Mas continuei nutrindo pelo Éder, primeiro um respeito muito grande. Ele adora a minha família, cara. Quem trata bem minha família, os meus bichos, Mamete, você sabe que me ganha. Me ganha, pô. Claro. Então eu fui com o Éder pro Golaço, depois veio o Donos da Bola e a casa falou, não, Donos da Bola, a apresentação é sua. Por quê? Porque um dia eu estava lá comentando com o Éder, no Golaço, e o Feller, que era o apresentador, passou mal. Aí o Júlio disse para mim assim, aqui, vai lá apresentar. Apresenta lá para mim. E aí, nesse jeitão solto meu, descontraído, conquistei os caras e de lá para cá essa história. 10 anos já. E você tem uma equipe hoje primeiríssima, quero registrar um abraço pro Eltinho, Elton Novaes. Foi o cara que me descobriu para a TV. O Valu, que é o meu irmão de alma, coração. Eu amo o Valu. Thiago Fernandes, meu irmão. Aliás, os três são meus irmãos. Os três são meus irmãos mesmo. Assim, mas é uma relação fraternal, cara. Uma relação fraternal. A gente se ama, mas é amor mesmo. Mas é assim, né? A equipe com eles, a gente sente isso, né? Quando eu tenho o prazer de participar, você estava falando que estava aceitando esse convite de retribuição, mas quando eu apresentava na Rede Super também, e às vezes que eu te convidei, fui lá, pô. Você sempre foi prestigiado. Pelo menos umas 3 vezes, Pelo eu acho. menos umas 3 vezes, ué. Então, agradecer realmente mais uma vez por você atender o nosso chamado. E era a Rede Super. Era a Rede Super. A Rede Super perdeu uma grande figura, né? Porque o seu programa era muito legal, pô. E com o Piquetito e o Romano. Piquetito e Romano. Romano. Eu fui uma vez com o Afonso, fui uma vez com o Piquetito, fui uma vez com... Eu digo que o Léo Silva foi lá? Léo Silva. Me lembro bem de você. Estamos aqui com o Libertador. Eu lembro disso. Todos que ganharam são os Libertadores. É verdade, verdade. Aquela ida lá foi após a classificação do Atlético contra o Flamengo. Foi 12 aquilo, Bolivar? Aquilo foi 14. Foi Copa do Brasil. Copa do Brasil, verdade. Copa do Brasil. O Luan teve uma situação contra o Corinthians e o Léo Silva teve uma situação contra o Flamengo. Depois teve o Fábio, o goleiro do Cruzeiro, que sempre atendeu o chamado, sempre muito atencioso, muito gentil também. Né? O Cruzeiro depois ficou perna, né, Fábio? Depois o quê? Depois ficou perna, mas eu gosto dele. Ficou? Mas ficou perna, mas eu gosto dele. Não, mas eu acho que o Fábio nutriu pelo Cruzeiro um sentimento meio ruim por causa da saída. Da saída, da forma que foi. E a gente da imprensa acabou embarcando. Não, e às vezes a gente... E aí eu entendo também o lado do jogador, porque a gente como jornalista, a gente tem que olhar o nosso lado mesmo, porque nós estamos ali a trabalho, né? Ninguém está ali para, enfim, a prazer. Está todo mundo ali porque trabalha e tem que dar a resposta, tem que responder ao chefe, etc. Mas eu entendo muito o lado do Fábio também nessa questão, principalmente em relação a nós, jornalistas mineiros, porque inevitavelmente quando a gente encontra com ele, a gente tenta puxar para o lado do Cruzeiro, que para ele é uma página virada. Né? Ele está pensando Fluminense, futuro de carreira, etc. e tal, e a gente sempre puxa pro cara o fato de Cruzeiro, isso daí. Eu que morei muito tempo em Portugal,
até um outro goleiro, o Rui Patrício, né, lá na Sport TV, a gente tinha alguma situação com ele, porque era muito isso, tipo assim, você quer entrevistar um cara que está fora dos três grandes, né, do Sport, Benfica e Porto, e sempre quer puxar para o lado, que é para identificação do público local, né, então o cara que é identificado ao Benfica, jogou no Benfica a vida inteira e saiu, ou foi revelado no Benfica, sempre quer fazer uma pergunta ali, como é que você está vendo o Benfica, não sei o que e tal. E geralmente os caras respondem, né? Até porque os caras são tão identificados que eles muitas vezes não se veem jogando no outro time. Mas o Rui Patrício, por exemplo, sempre foi antes de começar qualquer entrevista, não fala nada do esporte. É que a rivalidade é tão grande que os caras não queriam nem falar. Não falo nada do esporte, minha vida, já saí, minha vida acabou ali. Mas o Fábio foi um cara que, você falou que ele sempre te atendeu gentilmente, né? Pra você ter uma ideia, no primeiro programa, o primeiro Donos da Bola em 2013, quando o projeto foi lançado, né? A gente fez um link com eu aqui, o Neto em São Paulo, e no Rio, eu não lembro quem era o apresentador do Rio, não lembro mesmo. Fez Curitiba e Bahia também. A gente fez um link na oportunidade e o Fábio estava lá, cara. Gentilmente nos atendeu também. Mas eu entendo o fato dele ter ficado meio pistola, tem os motivos dele que a gente respeita. E quando eu falo sempre atendeu, porque antes de apresentar aquele programa que você gentilmente participou também, em 2014, foi a primeira oportunidade que eu tive para apresentar, que foi em 2010, na Rede Super também, quando era ainda na Olegário Maciel. Então, em 2010, eu liguei para o Fábio, graças a Deus, e não só o Fábio, o Dirceu Lopes, o próprio João Vitor Xavier, foram um programa realmente muito prestigiado, sempre muito prestigiado. Eu fiz questão a vida toda de fazer a produção e, graças a Deus, todos sabem da minha associação, do meu amor pelo Clube Atlético Mineiro, mas do meu respeito pelo Cruzeiro Esporte Clube, obviamente, né? Então, você nunca desrespeitou a instituição. Não, e não pode ser diferente, né, Vertão? Você também não, tenho certeza. Não, você é querido pelas três torcidas, como eu falei no início. E todo mundo fala, o Everton é cruzeirense, não, o Everton é atlético. Cara, e é curioso isso, porque os anos de 13 e 14 foram anos em que nós dividimos as atenções na TV. Porque como eu estou no jogo aberto, as atenções se dividiram em 13 e 14, para Atlético e Cruzeiro. Perfeito. Basicamente em partes iguais, porém em semestres diferentes. Em função da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Claro. Então, na sequência, em 15, o Atlético foi vice-campeão brasileiro. Só que em 12, o Atlético brigou pelo título, vice-campeão brasileiro. Aí 16, o Atlético foi vice-campeão da Copa do Brasil, tá certo? Isso. Aí 17 e 18, o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil. Daí eu fui para o jogo aberto e fiz o que eu faço pelo América, pelo Atlético, pelo Cruzeiro, eu fiz pelo Cruzeiro. Só que, caríssimos, 21 foi um ano mágico. Extraordinário. Mágico na história do Atlético. Então, o 21 inteiro com o Cruzeiro na Série B e o jogo aberto não falando de Série B, 21 foi o ano inteiro, porque o Atlético ganhou o estadual, ganhou o brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Barba, cabelo e bigode. Então, o ano inteiro falando de Atlético. Aí os caras, tal, não sei o quê, tal. Cara, a minha função ali, a Renata sempre me disse isso. Sua função aqui é defender o futebol mineiro. Só que tem idiota, o Bolivar, e eu digo idiota mesmo, os caras querem saber. Primeiro ele quer que você fale o que ele pense, rigorosamente igual ao que ele pensa. E se você disser algo contrário ao que ele pensa, favorável ao time que ele não torce, aí você está comprando um inimigo. Aí os caras vão para a rede social e começam. Porra, mau caráter, eu acho engraçado. O cara fala, tá demais, né? Mau caráter. O cara não me conhece, o cara nunca tomou uma comigo aqui. Está colocando em xeque... Sua idoneidade, é um negócio complicado. Mas a gente entende, cara, a gente entende. Mas assim... Paixão cega, né? Te incomoda um pouco? Não, né? Cara, eu já fiquei mais preocupado. Hoje, na verdade, eu faceando, assim. Eu vou lá, quero encher o saco, eu bloqueio. Se o cara atingir minha honra, eu chamo o André Frois. Fala, pô, Andrezão! Alô, Andrezão! Confere aí pra nós. Teve um cara aí no Twitter semana passada que, pô, passou do ponto, falou, André, cuida aí pra nós. Aí depois os caras ficam valentão. Aí quando o André entra em contato, descobre, né? Porque através, né, claro, obviamente, do movimento dele como advogado, descobre o contato do cara. E entra em contato. Aí os caras, não é bem assim, desculpa,
Pô, eu faço uma retratação. Tava brincando? Eu tava brincando. Todos são iguais, não muda, não muda. Mas eu não fico batendo boca, eu não desrespeito os caras, mesmo que eles me desrespeitem, eu não desrespeito. Se passar do ponto, eu vou pelos meios legais. Se não passar do ponto e encher só meu saco, fala, isso aqui é um bosta, eu vou lá e... bicho, eu não gosto de ficar Você muito... sabe como é que eu fazia na época do Alterando Esporte? O Alterando Esporte era um canhão também, né? Acho Total, que é até hoje. Nós estamos falando para quase 20 milhões de pessoas, porque o estado de Minas só não pegava em 6 cidades do Triângulo. Então, pô, claro, você está exposto, realmente um canhão. Então, recebia muito feedback. Naquela época, o Twitter não era tão raivoso, sabe? E claro, você tinha 100 manifestações ali, tinha uma outra de cruzeirense, porque o programa levava muito para a questão da irreverência, mas tinha uns que atravessavam a linha. Eu não podia responder aqueles que atravessavam a linha em detrimento da maioria. Então, eu nunca tive problema, eu nunca respondi ninguém, entrava pelo ouvido e saía pelo outro, porque se eu fosse responder foi mal criado, eu estava desvalorizando 99% que tinham falado uma coisa bacana e eu não tinha condição de responder. Então, toquei para frente, e entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro. Nunca bloqueei absolutamente ninguém. Eu tenho bastante. Nossa, eu bloqueei demais. Nossa, eu bloqueei. Aliás, minto. Eu bloqueei. Canonizar o Bolivar. Não, e era um atleticano. Mas aí foi uma razão. Eu estava morando na França, tinha acabado de ocorrer os atentados de 11 de novembro. Setembro? De novembro. Os atentados da França. Do Bataclan. Na Praça da República. E eu estava, inclusive, na Praça da República, hospedado lá 24 horas antes. Então, cheguei em Toulouse, no dia seguinte, peguei um trem, aquele negócio todo, sem ver nada. Quando eu estou no cinema, meu telefone não para de tocar. Não para de tocar, e o pessoal do Brasil não para de tocar, tá bem, falou, né? E eu estava lá 24 horas antes. E alguém entrou no Twitter, um atleticano, e colocou esses franceses, não sei o quê e tal, tem que morrer mesmo, alguma situação dessa. Poxa, bicho, eu já com essa cara de árabe, e morando ali, de barba de todo tamanho, preocupado. Falei assim, pô, eu sou mulato, menos preto eu sou branco, menos branco eu sou preto. Ou a polícia vai me pegar, ou são os próprios caras que estão vendo eu falando uma coisa assim, que é nesse sentido. Então eu falei, é uma questão que consternou todo mundo, né? Obviamente. Aquela questão do atestado e tal. Então foi o único que eu bloqueei, passou um tempo, desbloqueei, não sei nem quem foi, mas foi a única situação. Rapaz, mas então precisamos canonizar Bolivar, né? São Bolivar, porque aliás, não tem estômago para isso. Aqui é o lugar, né? Que a Meca é aqui, né? Não cheguei a esse grau de evolução. Ô, Everton, você falando com tanto carinho dos meninos que você comanda no Donos da Bola, mas você falou também da Renato, do Denilson também, e você sempre fala com muito carinho, né? É legal registrar também essa sua relação, porque você se tornou um apresentador nacional. Você esteve em Porto Alegre lá, entrou numa churrascaria, o carinho com a turma com você. Aliás, falar aqui da nossa KTO, que já há algum tempo está abraçando essa causa, essa parceria, falar que é uma honra pertencer ao time também. É onde a diversão acontece, né? A partir de 18 anos, com muita responsabilidade, onde a diversão acontece. Mas totalmente, Bolivar. A KTO, eu tenho um orgulho imenso de ser um membro da KTO, porque, cara, a KTO, eu estava no aniversário do Denilson Show agora, sexta-feira passada. Que deve ser uma resenha maravilhosa. Nossa, hein? Roda de samba, boleirada toda lá e uma loucura, né? Só a aguinha. E aí foi uma loucura, né? E aí eu conheci lá um executivo de uma outra empresa do mesmo segmento. E ele falou comigo, cara, a KTO é um case que a gente está discutindo muito dentro da nossa empresa, porque a KTO é uma marca que se tornou meio que desejada, as pessoas querem usar a camisa, o boné, o moletom, porque todo mundo quer. E ninguém, às vezes, a KTO não tem nada de bet, não tem nada, ela não gosta de falar de aposta. Que história maluca é essa? E é muito maluco, cara. A KTO virou uma grife, né? Então, assim, tenho um orgulho imenso de ser um membro da KTO e de pertencer a um time com tanta gente boa e legal demais te ver também na casa agora. Pois é, estamos chegando. Forma merecida. Muito feliz aí de fazer parte dessa equipe. Forma merecida. E realmente eu vejo isso, só tem craque. E tive um papo rápido esses dias e eu acho que existe uma sinergia. Totalmente. De valores, de ideias e da equipe que lá já está. Então, nós vamos caminhar bem, com muito orgulho a gente vestir essa camisa. Tenho certeza disso. Isso é muito bom receber. Então, a todos da KTO que terão acesso a esse material aqui,
foi uma baita iniciativa trazer esse cara, trazer uma mestre, trazer o projeto deles para a KTO. Sensacional. Você estava falando do Denilson, que era uma resenha danada, aquele samba rolando. Cara, e assim, o Denilson, eu estava lá com ele e sempre encontro, vou fazer os programas lá do estúdio, né, eventualmente. Final do ano a gente tem a nossa confraternização. Você falou do Denilson e da Renata aí. Cara, são dois astros, né? O Denilson, um astro mundial, por tudo que tem de relação com o futebol, né? Tudo que ele viveu na seleção, tudo que ele viveu no Betis, né? Foi Aquela imagem dele é emblemática, né, Bertão? Contra a Turquia, né? Contra a Turquia. Tinha quantos atrás dele ali? Eram 5 turcos, né? 5 ou 6 turcos, sem mente. Agora perdi até um pouco dos... São 5 turcos. Então, assim, o Denilson é um cara de expressão mundial. E eu falei isso quando eu fui no Flow. Eu falei isso pro Igor lá. Eu falei, Igor, a Renata é a maior apresentadora da televisão mundial, cara. A Renata é a maior apresentadora da TV mundial. E tem gente que acha que eu digo isso para puxar saco da Renata. Não, eu não puxo saco da Renata. Eu elogio quem merece. E a Renata é uma figura... Cara, ela é muito constante, né? Assim, a carreira dela é um negócio impressionante, cara. Muito consolidada, que é uma coisa muito difícil de se ver, independentemente de gênero. É muito complicado você conseguir se consolidar num programa por anos e anos e anos. Tem e 15 anos que ela está exatamente, e aquilo ali não se tornar uma fórmula repetitiva, ou as pessoas começarem a ficar meio que enjoadas, e sem precisar encarnar um personagem muito excêntrico ou qualquer coisa, sabe? Assim, ela sendo ela mesmo, genuinamente, sendo espontânea. É que ela está se redescobrindo, natural, né? Por exemplo, eu vi a Renata um dia desses vestindo de Chapolin. Eu vi a Renata um dia desses, ela foi um dia de Chapolin, no outro dia ela vestiu uma outra coisa lá que eu não me lembro o que foi. Então, assim, ela vai se redescobrindo e por trás dessa figura que é da zoeira, que tem um sentimento simplesmente inexplicável pelo internacional dela, tem uma figura de uma competência sem igual, sabe? Que trabalha com excelência, que faz uma gestão de grupo que nenhum treinador de futebol, nenhum Guardiola faz. Né? A gestão de grupo da Renata é um negócio impressionante. Então, cara... Ela abraça mesmo. Abraça, cuida, protege, engaja nas coisas boas e ruins, dá conselho, sabe? Se interessa pelas coisas que, mesmo que são coisas extra-TV, ela se interessa, ela se envolve, é legal demais, cara. E aí eu trabalho com um cara hoje que quando eu era criança, eu sempre conto isso, minhas referências lá em Divinópolis não eram referências da Itatiaia, né? O futebol mineiro, se a gente quisesse acompanhar jogos do futebol mineiro, tinha que se virar para ouvir nas rádios locais. Porque não era tradição. Não chegava. Itatiaia AM não chegava, porque no 600 era Gaúcho, no 620 era Jovem Pan. Então, no 610 da Itatiaia não entrava. Entrava, mas nem fudendo. As duas apertavam ela aqui. O FM veio muito tarde, né? Muito tarde, década de 90, que eu acho que a Itatiaia começou no FM. Então, assim, nossas referências eram rádios e TVs de São Paulo. O Divinópolis está mais ao sul. Então, você ligava o rádio ali, colocava no AM para um cara que é apaixonado como eu por rádio, você tinha lá Capital, você tinha Rádio Bandeirantes, você tinha Record, você tinha... A CBN ainda não existia, porque era mundial, né, nos 1860. Então, era Capital, Record, Bandeirantes, Rádio Globo, São Paulo. E aí, Globo Rio, Tupi, então nossas referências, e eu escutava os caras gritando, espalma Ronaldo, espalma Ronaldo. E aí, tempos depois, eu fui trabalhar com o Ronaldo Giovanelli. Que é outra figura. Então, porra louca do cacete, maluco, completamente maluco e tal. Zoa pra cacete o Galo, pega no pé do Galo e não sei o quê, porque ele jogou no Cruzeiro, né? Sim. Aliás, Ronaldo, jogou não, né? Veio aqui só receber. Ele não jogou nada, brincadeira. Então é o seguinte, ele zoa o Atlético e tal, mas ele é um cara que ele não desrespeita a instituição e não desrespeita a gente. Sabe? Então trabalhar com esses caras ali no dia a dia é um negócio maravilhoso, você não faz ideia. É uma meia hora, 40 minutos, 45 minutos ali de um prazer absoluto, é bom demais. E transparece isso pro telespectador, né, Mamé? Porque, tipo assim, a gente percebe, a gente assistindo o programa, a gente percebe que não é, que
não é aquela questão do, esse capial aí, porque existe esse sentimento. Existe, eu morei muito tempo no Rio de existe. Janeiro. Enxergam a gente como chucros, exatamente, né? Os capial lá de Minas, não sei o quê. E a gente percebe que tem a brincadeira, mas é uma brincadeira de futebol, que é uma coisa ligada a futebol, que não é não tem uma xenofobia envolvida ali, não tem um desrespeito, um bairrismo, é uma coisa muito mais... Muito antes, pelo contrário. Eu sacaneio muito mais eles pela visão que é histórica de que futebol é aqui, o resto é resto, né? O resto é periferia e tal. Eu que sacaneio mais eles. Eles não levam para esse desrespeito. Eu é que às vezes fico remoendo isso. Mas não é esse complexo de vira-latas, não. Eu fico dizendo. Quando, por exemplo, eles não reconhecem uma América que fez boas campanhas, né, e passou pelo Corinthians, passou pelo Inter, em Copas do Brasil e tal. Então eu chegava lá e falava assim, isso é ótimo, vocês aprenderem que futebol não é só aí. Tem futebol aqui, tem futebol no Sul, tem futebol no Paraná, né, o Atlético Paranaense fazendo um trabalho excepcional. No Nordeste do Brasil. No Nordeste do Brasil, principalmente agora com Fortaleza, um trabalho excepcional, Marcelo Paz, o Vojvoda lá e tal. Então, é necessário tirar eu acho que chamam antolhos mesmo, são aqueles, ou antolhos, são aqueles óculos do cavalo, tirar essa caceta e olhar para o horizonte, cara, e chegar um pouco mais do que o futebol oferece, né? Você vai dizer que o time tal é maior do que o Bahia. Cara, como assim? Bahia é gigante, o Bahia é um clube gigantesco, né? Então, o que é o seu sentido de avaliação do que é maior? É que ganhou títulos? Ou é o que tem uma torcida espetacular, que tem uma estrutura espetacular? Enfim. Então, assim, eu sacaneio mais essa questão do que eles de lá para cá. A gente se apega ao futebol para ficar na sacanagem e eu confesso para vocês que ninguém, em momento algum, vai conseguir fazer algo perto do que o jogo aberto faz. Não vai. E é legal porque tem um reconhecimento encaixe, cara. Grande, né? Encaixe, sabe? Um encaixe. Sabe o Atlético de 13? Sabe o Atlético de 21? Encaixe, cara. Encaixe. A Renata, o Denilson, o Ronaldo, eu, Chico, Sgarbi, encaixe. O Capelães, encaixe. Encaixou e o negócio caminhou. Deu liga. E você estava falando isso aí, que brinca e tal, o mineirinho transita bem, né? O mineiro é de uma profundidade. Fora do Brasil, o pessoal lá na França, Bolivar, onde que é Minas Gerais, né? Falou, o mais bobo inventou um avião. Muito bom, né? É verdade. Aí eu conto os casos de mineiro, que eu acho ótimo. O político mineiro é de uma sabedoria extraordinária, né? Tem uma que estava fazendo comício no interior e tal, aí acabou o comício, chegou um eleitor, né? Falou, doutor, sabe o que é? Vou ser pai semana que vem. Estou meio desprevenido. Ele falou, olha, você que vai ser pai semana que vem, está desprevenido, imagina eu que estou sabendo agora. Então, o mineiro, ele tem essa... O mineiro é um bicho tão filho da puta que tem aquela também do Mineirão, né? O cara passou lá no Maracanã e aí o Carioca, para tirar uma onda, falou, construíram isso aí em 3 meses. Aí passou no Morumbi, aí o Paulista, construiu isso aqui em 3 semanas. Aí passou no Mineirão, o mineiro falou assim, passei ontem aí, não tinha nada aqui não. Tipo assim, tinha nada aqui ainda não. Passei agora indo para Confins com os caras, não tinha nada aí não. Não tinha nada aí não, apareceu hoje aí. Então, ninguém vai dar nó na gente, né, Bolivar? E eu tenho um orgulho imenso de ser mineiro. Eu também. Eu tinha uma camisa que eu guardei durante muito tempo, era escrito assim, nas Minas Gerais ainda existe um fundo de quintal, onde se brinca, fala-se de amor, compõe-se canções e revoluções. Coisa linda. Isso define muito Minas, define sei totalmente. Da onde é isso. E eu estava falando do caso do político mineiro, tem só mais uma, né? Piada é assim, você pensa, não lembro da outra, né? Chegou um cara lá para pedir voto no interior e o cara era bem relacionado no interior e tal. Aqueles coronelzinhos do interior que tinha família numerosa e tal. Então ele recebeu, o seu Joaquim recebeu o candidato. O candidato chegou e falou, Joaquim, obrigado por receber. Não, contato, tá em casa, traz um cafezinho pro moço e tal. Falei, seu Joaquim, eu vim aqui para pedir. Ele falou, primeira coisa é o seguinte, você é da situação ou da oposição? Você sabe que aqui em casa é todo mundo da situação. Seu Joaquim, você sabe como é que é política, né? Hoje eu sou oposição, mas amanhã eu posso ser situação. Ele falou assim, então volta depois de amanhã. Esse é o mineiro. Esse é o mineiro.
Além de ter um orgulho danado de ser mineiro, cara, eu tenho um orgulho danado de ser da minha cidade, que é a terra de Adélia Prado, né? Ô Zema, você aprendeu, né? Quem é Adélia Prado. Eu sou da terra de Adélia Prado, né, meu irmão? Eu não preciso falar mais nada, né? Nós estamos com o mago do audiovisual, Carlos Ribas, que é de Curvelo. Carlos Ribas, essa grande bandeira. O mago do audiovisual. Né? Ó, Ribas, saiu um pedacinho de moelinha no dente aqui, você me perdoa, porque comendo uma moelinha aqui, tomando uma água. Mas é vizinho de Cordisburgo de quem? Guimarães Rosa, né? Segura. De grande Guimarães Rosa. Então, se a gente começar a falar de Minas, de mineiros, Itabira, de realidades, né? Se for pro lado de Itabira... É meu primo distante, Carlos Drummond de Andrade. Drummond de Andrade. Aí não vai faltar Pelé, né? Desculpa. Nós começamos falando do jogo aberto que é nacional, começamos a puxar um pouco a sardinha pro nosso lado. Cara, mas faz sentido a gente trazer a discussão para esse lado, porque eu valorizo muito o que eu faço e valorizo muito, sou muito leal e grato à oportunidade de ser um único link, né, em horário nobre, no prime time, né, uma média, como uma figura que, pô, eu tô em Belo Horizonte, mas eu tô no Nacional todos os dias. Mas já bateu aquela, porque a ideia linear sempre é, vou arrebentar aqui, vou conseguir um nomezinho aqui e vou dar o salto, vou para lá. Vou para São Paulo. Vou para São Paulo, vou para o Rio, né? Sempre o pensamento lógico, sequencial, cronológico é esse. No seu caso, teve essa oportunidade de você dar o salto, você preferiu ficar, você percebeu que aqui era melhor fazer uma coisa diferente, ficar aqui e fazer esse link estando aqui, como é que foi para vocês? Então, eu tive duas oportunidades e aí entra essa questão que eu disse que o Éder Aleixo entraria numa outra ponta da história. Eu já contei isso algumas vezes, mas talvez não com riqueza de detalhes, como eu vou contar agora. Em 2014, no início do ano, eu fui à casa do Éder Aleixo, lá em Pimenta. Ele falou, pô, traz sua família aqui, vamos tomar um gelado e comer uma carninha aqui. E a casa do Éder é muito bonita, né? Na beira do Lago de Furnas e tal. E aí eu fui para a casa do Éder, e aí na tarde de sábado, eu e o Éder e o Ebinho, irmão dele, tomando uma gelada lá na beira da piscina, comendo uma carninha, e o telefone toca. Código 11, o telefone toca. Eu atendi, Everton, falei, pois não, Márcio Moron. Eu falei, pois não, Márcio, tudo bem, boa tarde. Ele falou, sou da Fox e estou ligando até, peguei seu contato com o Mário 40, que foi chefe seu na Band, que está conosco aqui. Nós estamos querendo te trazer para cá. Né? Então eu queria saber se você pode me passar o seu e-mail para eu te enviar um contrato de confidencialidade e a gente iniciar uma conversa e tal. Então era tudo muito cuidado, né, com muitos documentos e tal. E me mandaram um contrato de confidencialidade, e é óbvio que eu não vou contar detalhes aqui. Claro. Mas a questão era essa, cara. Eles me convidaram para ir para a Fox. A Fox ainda se encontrava em São Paulo. Depois que ela... Não, eu iria para apresentar. Como âncora, né? Como âncora. Não, desculpa. O primeiro convite para narrar a Copa do Mundo de 2014. Pô, tava voando, gogozão aqui, tá que nem do Emílio Santiago, tá narrando pra cacete. Aí, pra ser narrador, narrar a Copa do Mundo. Aí eu fui, levei ao conhecimento dos meus chefes aqui, sem dar detalhes, porque eu tinha assinado o documento, sem dar detalhes. E aí eles cobriram a proposta, e eu fiquei aqui. Depois disso, passou um tempo, que eu não sei exatamente quanto tempo, me parece que algo em torno de um ano. A Copa passou, eu agradeci a Fox, renovei aqui e foi exatamente onde a vida começou a mudar, porque quando eu renovei eu recebi luvas e aí essas luvas me ajudaram, porque eu estava numa situação financeira difícil pra caramba. Aí a coisa começou a dar uma estabilizada, o donos da bola começou a entrar um dinheirinho maior, né, e a coisa começou a mudar. Eu acho que um ano depois, ou talvez um pouco mais de um ano, a Fox foi de São Paulo para a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso. Quando a Fox foi para a Barra da Tijuca, um grande investimento, prédio espetacular na Barra da Tijuca. Muita gente do Sport TV. Muita gente. Aí, o telefone toca de novo, Márcio, aí eu não sei que ano era, não sei se era 15 ou 16, não me lembro. O telefone toca de novo, aí era ele de novo. Aí ele colocou no Viva Voz o Mário 40, que é um cara, meu amigo pessoal, um cara que eu adoro, foi meu chefe na Band, o Mário 40 e ele no Viva Voz, pô, estamos querendo te trazer para cá para você apresentar o
Expediente Futebol Clube, que era aquele programa das 5 da tarde, que depois o João Guilherme veio apresentar. Então era para eu apresentar o Expediente Futebol Clube. Mas aí a situação estava muito controlada aqui, estava indo bem. Então eu agradeci mais uma vez e acabei não indo para a Fox. Então fiquei por aqui. Então eu tive 2 oportunidades para sair da Band e ir para fora. E não fui, continuei na Band, eu adoro trabalhar na Band. A Band é minha vida. Então, eu continuei. Mas, cara, eu não vou dizer para vocês aqui que eu descarto completamente qualquer possibilidade de sair, de ir para São Paulo. As oportunidades, elas acontecem. Nunca é muito tempo, São Paulo é uma praça que eu gosto, porque eu sou um cara muito voltado para o aspecto comercial. E São Paulo é o reduto, né, Bolivar? É onde, se diz, é onde o dinheiro está correndo. Eu tenho um amigo que diz, o Chico, Chico Vargas, lá da Inexperiência, que é a agência que inclusive eu faço parte, ele diz, Everton, São Paulo é o lugar das conexões. Aqui você faz conexões para exatamente tudo. São Paulo sempre, Everton, me inspira. Toda vez que eu estou em São Paulo, eu volto animado, inspirado, a correr atrás e tudo mais. Agora o pessoal falava comigo lá em São Paulo, Bolivar, você está onde? Eu falei, estou em Portugal, estou morando em Portugal. Você tem que vir para cá, Bolivar, aqui que o dinheiro está correndo. Aí eu falava com eles, lá em Portugal o dinheiro está parado, eu não estou pegando, imagina que o dinheiro está correndo. Mas assim, eu não vou dizer que eu jamais iria para São Paulo. Mas, cara, eu confesso que se um dia eu pintar se acontecer de pintar uma oportunidade, eu acredito que eu iria para São Paulo, mas não deixaria de participar do Donos da Bola daqui, sabe? Aí é o melhor dos 2 mundos, de alguma forma. Porque eu não abandonaria a Band Minas, não, cara. A Band Minas, isso é uma coisa que nunca me faltou na vida, foi gratidão, sabe? É a maior virtude de todas as outras. Nunca me faltou gratidão. Então eu quero ainda viver muito tempo trabalhando aqui, ou mesmo que seja fora, mas no grupo, ainda participando ativamente das coisas da Band Minas, porque eu sou completamente apaixonado por isso aqui. Falar nisso, você teve uma passagem de 1 ano e um pouco pela Rádio Itatiaia, que é a maior rádio do Brasil. E por uma questão pessoal, se anunciou já há algum tempo o seu desligamento. Vem projetos pessoais aí, vem a questão da Band. O que norteou essa decisão e como é que foi essa passagem pela Rádio Itatiaia, pela Rádio de Minas, que é a maior do Brasil? Então, eu fiquei 4 anos em rádio, eu trabalhei em 3 rádios em 20 anos, né, Bolivar? Ou seja, logo eu não sou aquele cara que fica trocando de estação a todo momento. Então eu vim na Rádio Minas e aí, aliás, eu vim para cá e daqui eu fui para 98, né? Exato. E da 98, eu saí da 98 porque ela se transformou em TV aberta e a Band é TV aberta, concorrência não dá, né? Então eu tive que sair. Na época eu fiquei meio pistola com isso, mas depois eu entendi e faz todo sentido, né? Não tinha como eu trabalhar na 98 de manhã na TV aberta e na hora do almoço eu estar numa outra TV aberta ali pela Band, faz o menor sentido. Então, como virou TV, eu tive que sair. Quando eu saí, a Itatiaia me procurou, eu devo ter reunido com o João Vitor Xavier, sem o menor exagero, eu reuni com o João Vitor Xavier pelo menos umas 10 vezes para a gente conseguir alinhar e eu fechar e seguir para Itatiaia. E fiquei na Itatiaia nesse 1 ano, mas fazendo na Itatiaia algo que não é o que eu atualmente faço, né? Porque na Itatiaia eu estava comentando, eu não sou comentarista e nunca fui nem quero ser. Eu comento, eu dou pitaco, mas eu não sou comentarista. Você faz a bola rolar. Eu sou âncora, sou apresentador, eu gosto de fazer fumaça. E lá eu não tive, me ofereceram, né, o João me ofereceu várias oportunidades de fazer várias coisas lá, eu não tive como fazer. Por causa da agenda da Band, por causa das demandas da Band, porque eu vou muito a São Paulo, porque a minha filha está vindo para São Paulo, porque eu tenho a minha agência, porque eu fui para uma outra agência, a minha agência aqui, eu fui para uma outra agência de São Paulo, que é a Experiência. Então essas demandas foram meio que tomando o meu tempo e eu falei, cara, peraí, eu tô sendo filho da puta, desculpa, não pode falar palavrão em live. Aqui para falar. Não, mas é porque quando você fala em o YouTube, flopa. Eu fui no podcast lá do Elton Novaes, lá do Fusca, do Marcão. Bora pra resenha. No Bora pra Resenha podcast. Falei tanto palavrão lá que flopou, parou nos 11 mil lá e nunca mais saiu dos 11 mil. Então é o seguinte, eu falei, cara, eu não tô sendo justo com a Itatiaia. Não tô sendo justo, eu não estava sendo justo. Eu estava com a minha atenção toda voltada para a Band, a Itatiaia me pagando, a Itatiaia
satisfeita comigo lá, mas eu não estava me entregando, sabe aquele lance assim? Sim. Estava me entregando, falei, não, eu tô sendo filho da puta com a Itatiaia, eu não vou continuar, não vou. O meu tempo está escasso, eu estou faltando muito, mesmo compensando às vezes com o final de semana que o Michel me pedia, falei, não está correto isso. Aí procurei o João, procurei o Diogo, expliquei a situação, eles entenderam e, cara, você tem ideia do que é, depois de 70 anos, um comunicador se despedir no ar em 2 programas, como aconteceu comigo? É impressionante, isso é prestígio. 2 isso programas. Carinho, isso é respeito. A Itatiaia, o João Vitor falou comigo. Você conquistou. Cara, o João Vitor falou comigo assim, não, você não vai sair daqui sem se despedir, você vai pro ar, você vai se despedir na turma do bate-bola, que é o seu programa, e no bastidor do meu programa, eu quero você lá. E aí, quando eu saí da rádio, o João virou para mim e falou assim, se você mudar de ideia amanhã, daqui 3 dias, 3 semanas, 3 meses ou 3 anos, você nem precisa pedir. Você entra no estúdio e fala, cara, olha o que é isso para mim? É um negócio maravilhoso. E é uma emissora grandiosa, é a maior emissora do Brasil, quiçá do mundo, que nunca me censurou, tá? Nunca me censurou. Eu falei coisas absurdas sobre o clube que pertence aos donos da rádio, dentro da rádio deles, nunca me censurou, nunca me chamaram a atenção. Eu só tive a atenção chamada quando eu xinguei um palavrãozinho lá no intervalo do YouTube. Mas foi só essa vez. Escapou? Escapou, puta que pariu lá, e a rádio sabe como é que é, a rádio, né, a rádio da família. Não é uma rádio católica. Lady Gil, hein? Você sabe que fui eu que botei isso na internet. Pois é. E o Amaral que colocou o microfone na boca do Gil, é meu amigo. Que é de Divinópolis. Da Rádio Divinópolis. Ele, Ricardo Lúcio narrando, o Amaral de repórter e tal. O Amaral é meu amigo. Então, eu recebi esse áudio. Fui eu que botei isso lá. Propagou isso pro mundo. É o meu maior feito na comunicação social. Isso é maravilhoso. Eu recebi esse áudio de um operador na época da Inconfidência. Falou comigo, mas naquela época de CQ. E você estava onde? Nessa época, você estava onde? Eu tinha uma agência, eu, Fuscaldi e o Ari Aguiar, que estava hoje na ESPN, MR Notícias. E a gente fazia futebol mineiro, não sei o que e tal, começo de carreira. Os meninos foram cobrir o jogo lá, que era um Cruzeiro e Ipatinga, em Ipatinga, né, final do Campeonato Mineiro. Os meninos foram cobrir o jogo e foi muito engraçado. Eu fiquei de retaguarda no escritório e na época eles voltaram de lá, o Fuscaldi e o Ari, e falaram, bicho, aconteceu um negócio lá e lá, tinha um muito repórter, engraçado. Porque eles não ouviram no ar, né? Ele falou assim, tinha um repórter lá de Divinópolis que o cara no vestiário depois queria pegar o Gil de porrada. Eu falei, o que aconteceu? Parece que o Gil falou alguma bobagem lá, não sei o que e tal. E vida que segue, né? Aí passou uns 2 dias, esse operador de áudio da Inconfidência era amigo meu, esse negócio caiu na mão dele, ele me mandou, por isso aí que eu falei, cara, escuta isso daqui. Eu escutei, comecei a rir, falei, isso é maravilhoso. Mandei pro Bertozzi, Léo Bertozzi. Sim, grande Léo. Por ICQ também, tudo conversa de ICQ. Mandei pro Bertozzi. E na época do final do Orkut, né, tinha uma comunidade que era futebol alternativo. Sim. Na hora que ele escutou, ele riu e falou assim, velho, põe isso em alguma plataforma digital e coloca coloca lá no futebol alternativo. Aí eu fui e coloquei. Fiz um postzinho no futebol, botei numa plataforma digital lá qualquer, que não existe mais de stream. E aí fiz um postzinho no futebol alternativo, assim, Lady Gil, 3 pontinhos. Isso é maravilhoso, cara. Aí os caras começaram a ouvir, começaram a comentar, e naquela época, né, quanto mais você comenta, o post vai ficando sempre em primeiro, né? E aí passou uns 2 dias, alguém comentou comigo, seu áudio tá lá no Kibiloco. Kibiloco, é verdade, cara. Aí eu entrei no site do Kibiloco, o cara lá do Kibiloco, o Antônio Teles, tinha pegado o meu áudio, tinha o arquivinho, tinha embedado lá falando, aí o negócio viralizou e virou o que virou. E até hoje, a Lady Gil foi criada exatamente, naquele momento. Eu falo que é a minha maior contribuição para a comunicação social. Que foi uma grande contribuição. Foi. Afinal de contas, é a Lady Gil, né? Exatamente. Se eu não tivesse feito esse trabalho realmente exatamente. Árduo, né, não teríamos hoje a Lady Gil, maravilhosa Lady Gil. O Amaral, meu amigo, Ricardo Lúcio, narrador da Oportunidade, saudoso Ricardo Lúcio, das minhas inspirações de microfone, né, de narração esportiva e tal. Grande figura, grande figura. Mas você estava falando da Itatiaia. Itatiaia foi uma experiência rica, excepcional, e eu tenho um orgulho danado de saber que eu saí e deixei as portas abertas e saí pela mesma porta que eu entrei.
para deixar Ô, Everton, é Isso é legal você fantástico. falar isso, porque assim, eu trabalho em Itatiaia, todo mundo sabe. E as pessoas têm uma ideia muito deturpada, né? Principalmente em redes sociais, que é como se tivesse os donos lá com o telefone, né? Pô, esse cara falou isso, peraí, eu vou ligar pra ele. isso aí. As pessoas têm É a isso ideia aí. que funciona É, desse é. jeito, né? Tipo assim, É. né? Os Elas não têm uma- eles não são proprietários. Não, elas de não têm uma ideia, zilhão não. de- Elas têm têm certeza, né? Que funciona assim, É. né? O cara não tem 1 zilhão de coisas para ele tratar da vida, não. Ele fica o dia inteiro ouvindo a Itatiaia e aí fica ligando para lá, para um telefoninho vermelho, tipo Batman, né? Ó, Falando, tem que pô, esse falar cara falou um agora de- absurdo. Exatamente. Cara, teve uma oportunidade, é até bom poder contar isso aqui. Tá no, eu não me lembro bem, mas isso deve ter mais ou menos 1 mês e meio. Que eu tava num domingo no ar lá no Bastidores. Eu desanquei a dar porrada no Atlético. E eu comecei a bater. Bater na desorganização, bater na comunicação, bater na desordem, bater na falta de processo, bater nos processos que existem, são mal executados, bater na péssima, num projeto que não existe de buscar um técnico quando há necessidade, eles pegam aleatoriamente, chamam o Bolivar, uma Médici, se não der, chama o Everton, sabe? E eu bati. Enquanto eu estava no ar, está na Itatiaia. É óbvio que a Itatiaia não fez um recorte e publicou, mas tá lá no YouTube, lá para quem quiser ver. Deve ter 1 mês e meio, 2 meses isso aí. Aí, enquanto eu tô lá falando do Atlético, cara, o telefone tocando. Sérgio Coelho, presidente. Sérgio Coelho. Aí eu acho que eu estava com o Ale Oliveira, tenho quase certeza que era o Ale. Aí o presidente Sérgio Coelho me ligando. Pô, É não um vou cara atender. ponderado. Eu falei, não vou atender o presidente, cara. O presidente me ligando. Eu falei uns 10 minutos batendo no Atlético, em 10 minutos o Sérgio Coelho me ligando. O telefone ali em cima da bancada, Sérgio Coelho. Aí, daqui a pouco, me manda uma mensagem, Michel, meu chefe. Ó, o presidente Sérgio Coelho tá piroca com você. Você bateu demais aí. Tá querendo entrar ao vivo. Eu não vou colocar ao vivo. Quando eu estou comandando ali, eu que mando. Eu não vou colocar ao vivo, não. Não justifica. Eu coloquei ele ao vivo como? Botar o microfone aqui? Não vou. Eu faço isso na televisão, na Itatiaia não pode. Não vou. Depois eu ligo para ele. Acabou o programa, finalizei o programa, peguei o telefone, de forma republicana. Claro. Né? O presidente é uma figura maravilhosa. Figura maravilhosa. Sérgio Coelho é uma figura. O Sérgio Coelho tem que ser canonizado junto com você. Aqui Verdade, senhor. na Meca, Mas né? ele é muito ligado a essa questão filantrópica, de uma sensibilidade, de um respeito. O presidente é de uma maravilhoso, educação, figura maravilhosa. Aí eu falei, presidente, senhor, desculpa, eu não pude atender. O Everton, foi até bom você não ter atendido. Eu achei incrível. Foi até bom você não ter atendido, porque se você atende, talvez eu pudesse sair um pouco do equilíbrio e falar algo que não devesse falar. Então, foi até bom. Não, mas é só para te explicar. Aí ele começou a me explicar, não me convenceu não, mas me explicou e tal. Então, assim, os caras, cara, o Rafael Menin, o Rubens Menin, eles não ficam lá ligando, fala, não fala. Não é assim, cara. Os caras estão preocupados. Então, entendeu? Comigo nunca aconteceu. Não posso falar pela Mamed, não posso falar pela turma do digital, não posso falar pelos meus colegas de microfone. Comigo nunca aconteceu de alguém dizer assim para mim, você não pode dizer isso ou você deve dizer aquilo. Nunca me aconteceu. Não. Falava o que eu queria. Eu não te falei, até palavrão soltei numa rádio, como é que tá chato. No digital é muito fácil, porque é só entrar lá na lista de, né, o material está todo publicado lá, né, e às vezes as pessoas até muitas vezes me questionam de, mas quando é dívida, não sei o que, você entra lá, né, faz uma busca, entra lá. Eu chamei o Atlético. E faz uma busca lá que você vai ver as matérias todas. Eu chamei o Atlético de dívida, penhora de shopping, não sei o que, tá tudo lá. Eu chamei o Atlético de caloteiro, naquela história lá dos mantos. Eu falo isso repetidas vezes, porque foi de fato um negócio que as pessoas. Você não fala mal do. Não, eu chamei de caloteiro no microfone. Os mantos é um ótimo exemplo, a reportagem dos mantos, do atraso dos mantos, que gerou que depois toda a imprensa foi correr atrás do atraso e que fez inclusive o Atlético tentar dar uma acelerada no processo, foi a gente que fez, foi uma pauta que eu sugeri por denúncias, né, por reclamações que eu recebi de atleticanos, atleticano do Nordeste, atleticanos que eram pessoas tipo assim, eu sou sócio porque eu quero comprar um manto, eu não posso ir a jogo, não sei o quê, mas eu quero ter o desconto, eu quero ter preferência para comprar, não sei o quê. Então pessoas que eram um cara do Recife, um cara não sei aonde me procuraram,
E eu fiz a sugestão de pauta, nós compramos a pauta, fizemos a matéria que originou toda a questão que depois todo mundo foi correr atrás. Foi feito no portal do Itatiaia, está lá, e aí tem lá a data, o horário que a reportagem foi publicada, está tudo lá limpinho para todo mundo ver. Se tem alguém que tem esse receio lá dentro, comigo nunca aconteceu. É que, às vezes, as pessoas muitas vezes olham as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, né? E aí vai muito por esse lado de, é desse jeito. E eu quero acreditar que é desse jeito, então é desse jeito. Agora, fato é que era uma campanha realmente fantástica, né? Nós estamos falando do não da é, Roça, exato. Né? E tomara e que não sei se continuou, né? Pelo menos esse ano parece que saltaram, né? Não sei qual é o contrato com a Adidas em relação a isso. Aliás, a última camisa do Atlético foi lançada, uma preta e amarela, uma camisa maravilhosa. Isso é louco. Aliás, eu vou dizer, eu acho que essa camisa, esse terceiro uniforme lançado recentemente, para mim, foi a mais bela camisa da história do Atlético, terceiro uniforme, da história do Atlético. Terceiro uniforme. Cara, essa camisa é maravilhosa, maravilhosa. E vou dizer mais, eu acho que o Atlético tem que eu não sei, se... Também, eu acho que o amarelo cai bem, com preto e com branco. Tá? Então eu acho que o Atlético tinha que... preto e amarelo, tem a relação. Tem a relação, né? Eu acho que sim. Pô, e a história com o Estado, né? O amarelo do ouro e tal. Então eu acho que o Atlético deveria usar mais. Sabe? Então eu acho que tem que ter, daqui a pouco, eles dentro dessa ideia. Cara, essa camisa ficou simplesmente maravilhosa. E muito mais bonito se fosse dourado, porque o dourado fica over, né? Fica negócio, essa preta muito com amarelo. Bonito. Eles acertaram. Uma coisa que não foi comentada em lugar nenhum, né? Quando teve o jogo de estreia, não sei quando o programa vai ao ar, né? Mas nós estamos há poucos dias após essa gravação, a inauguração da arena, quase ninguém falou uma situação. Eu, pelo menos, percebi no campo, comentei. Gente, foi um jogo histórico, dia 27 de agosto de 2023. O Atlético inaugurando a Casa Nova. Depois do estádio Presidente Antônio Carlos, no Alto da Colina de Luz, 1929, que a gente ganha de um paulista, né? Alvinegro, paulista, no caso o Corinthians, dessa vez nós ganhamos do Santos. O Atlético não jogou com o uniforme número 1. Eu falei isso ontem na sede. A pessoa, como assim, Bolivar? Não, camisa, uniforme número 1 do Atlético, está tudo. Camisa listrada, short preto, meião branco. O Atlético jogou com meião preto. O Atlético não jogou com e a camisa que o Atlético usou no domingo não é a camisa oficial. Não é efetivamente o primeiro uniforme. Não é. Porque é uma releitura de uma camisa listrada. Eu também acho. Inclusive acho que é o seguinte, camisa listrada do Atlético tem muito tempo que não lança. Não pode mexer. E ela é toda Né? listrada. A manga faz parte da camisa. camisa. Né? Tem muito tempo que a gente não vê uma camisa do Atlético listrada. Tá aqui a prova. Tá aqui a prova. Né? Tá aqui a prova. Tá aqui a prova. Percorre aqui, né? Essas aqui que são as camisas principais. Lá já 1910, década de 10. Mas ali também já 40, 50 e tudo. As camisas, a manga também é listrada. A manga faz parte do uniforme, né? Então eu acho que foi uma coisa que foi pouco falado na época. E não é questão de ser chato, não. Não, mas as tradições, história. De tradição, né? História. Eu acho que é necessário olhar para isso, cara. São detalhes que eu acho que eles pecam, sabe? São pequenos detalhes. Porque, cara, honestamente, eu ainda acho, tá? 2 dias, hoje é terça-feira, né? 2 dias após a inauguração do estádio, que é o momento que nós estamos aqui reunidos, Sim. Eu entendo que o torcedor do Atlético ainda não tem noção. Não tem. Não tem. A ficha ainda Ainda não caiu. O atleticano, na maioria, eu acho que a maioria ainda não tem noção do que está acontecendo. Do tamanho da história não que tem. é aquilo ali. Não tem. Mesmo, Cara, e a gente percebe isso até é uma mudança de patamar absoluta. Na própria questão do jogo das lendas, que você via muito torcedor. É óbvio que Twitter é quase que uma zona de louco, né? Aquilo ali. Que eu amo. Sempre eu me divirto, mas estou bem menos, passando bem menos por lá. Mas a gente sabe que é. Mas assim, no próprio jogo das lendas, o tanto de reclamação infundada que tinha ali, aqueles negócios de ponto cego, não sei o que, eram umas coisas que era visível, que tipo assim, pô, as pessoas estão simplesmente em pé à frente do lugar que é para deficiente físico, que é óbvio que eles não podem ficar ali, estão ficando ali, é porque é uma falta de sensibilidade e educação que não existe, porque eles vão estar impedindo pessoas em cadeira de rodas de assistir o jogo. Eles vão estar simplesmente em pé na frente de pessoas com cadeira de rodas que não podem se levantar para ver o jogo.
E agora no jogo da inauguração, aquilo ali foi trabalhado pelo Atlético com seguranças e os tapetes falando que não podia ficar, não sei o que, ninguém ficou. Durante todo o jogo contra o Santos eu prestei atenção nisso, ninguém ficou e todo mundo viu, já apareceram os vídeos mostrando que dava para ver, que não sei o que, então assim, e na época criou-se uma coisa dos próprios atleticanos falando, então assim, muita gente, eu acho que não tem mesmo noção do tamanho que é isso daqui. Não tem. Eu falei no programa de segunda-feira, no Donos da Bola, eu disse o seguinte: eu não vou ficar ocupando o tempo do programa, das minhas redes sociais, ou o tempo que eu estiver aqui, dando porrada num negócio dessa dimensão. Eu vou destacar o que foi problema. Foi problema, a internet. Vocês prometeram o estádio mais tecnológico do Brasil. Entregaram? Não entregaram. A empresa foi lá, entregou o sinal, arrepiando, mas o projeto de distribuição do sinal no estádio foi falho. Então, cara, não promete, foi o que eu falei, não promete que vocês não podem cumprir. Não Mesmo promete. Aquele painel de LED ali abaixo dos camarotes, já no segundo andar, estava apagado. Ele já foi instalado, foi testado. Não sei, a teoria que saiu que roubaram os cabos, né? Que é um problema que Belo Horizonte tem vivido. Impressionante. Esse problema Impressionante. de roubo de cabo. A justificativa aqui chegou ao meu conhecimento foi que roubaram os cabos. Porque, claro, se você vende como o estádio mais tecnológico do Brasil, nós temos um LED ali de fora a fora, no segundo andar. Não sei se vocês tinham reparado isso também. Ele estava apagado. Eu não reparei. Pois é. E aquilo faz todo o efeito. Óbvio Você vê que o sim, Aliança, óbvio Parque que sim. e tal, não sei o quê. Então, colocaram nesse sentido. Agora, concordo com você. Se não der para fazer, não promete. Não, mas não promete. A minha crítica, tem um vídeo, até que tem todo torcedor do Atlético que tá puto comigo lá, mas, cara, não dá para você fechar os olhos para tudo isso e fingir que não aconteceu. Vamos relatar os problemas? Aconteceram. A internet não funcionou e aí automaticamente não funciona a máquina de cartão. Aí o torcedor que comprou ali não consegue pagar e aí depois a questão da logística mesmo dos bares. Falta isso, falta aquilo e tal. Com o tempo vai organizar. É uma cidade de 40 e tantos mil habitantes que está funcionando com 30 e que, cara, vai demandar tempo para as coisas se ajustarem. Eu me lembro quando inauguraram o Mineirão, depois da reforma, eu narrando o jogo lá no Mineirão e pedaço de concreto caindo em cima da mesa. E não é pedacinho, não, era pedaço grande de concreto. E a questão da água, caindo. Então aí o Atlético vai sofrer nesses primeiros jogos. E tem a questão do gramado também, que eu acho que foi uma trozoba do cacete. Claro. Porque é o seguinte, fizeram todo um projeto, prometeram um gramado de altíssimo padrão. Perfeito. Né? Isso. Não cumpriram, e não teve nada antes do jogo lá, não cumpriram. Aí depois veio a história, porque o que aconteceu nesse período? A demanda de eventos e shows lá na Arena MRV, ela cresceu tanto, mas ela cresceu tanto, a demanda cresceu tanto, porque o custo da operação na Arena é mais barato. O acesso é muito fácil e é rápido. Roda Via Expressa. Os caminhões entram dentro do campo. Então o que os produtores estão fazendo? Peraí, é óbvio, se o custo é mais baixo, se a logística é melhor, eu vou trazer para cá. Aí começou essa história de mudar gramado. Gente, por que não mudou antes? Por que não mudou antes? Tiveram 3 anos, né? Para avaliar essa situação, né? Então, assim, não dá para fechar os olhos para isso e não comentar, né? Mas eu não vou ficar perdendo tempo dando porrada num negócio que gente, é grandioso. O estádio é do Atlético, tá pago. Tá pago. Não é da W Torre, não foi nenhum presidente da República que deu. O Atlético deu, agora é sábado, vamos pagar. Ano que vem vai ser um ano de equacionar a situação toda. 25 voltar a montar um grande time, transformar aquilo ali num inferno para o adversário e numa arma para o Atlético, cara. Então eu não vou ficar dando porrada o tempo todo nisso, porque a gente sabia que isso ia acontecer. Mas só o seguinte, a comunicação do Atlético não pode prometer. É o clube mais simpático do Brasil. É a arena mais tecnológica. O melhor gramado. Não precisa, cara. O Bolivar, você se notabiliza. Você é notado, você é respeitado pelo que você apresenta. Você não precisa sair contando quem é você, cara. Claro. Todo mundo sabe quem é você. O Atlético é muito maior do que muita gente que está na comunicação, que alguns da comunicação ali entendem. Não precisa. É isso. Porque depois fica pior até, né? Porque você promete e não cumpre. E não é só a comunicação do Atlético, as relações, né? Total. Aquilo que você não pode cumprir, não prometa, porque acaba caindo em descrédito, né? Pode ser que seja cumprido, né? Nada impede que todas as questões sejam ajustadas. E serão. Né? E serão.
e aquilo ali vai se tornar mesmo. Eu acho que esse começo, eu estava até comentando logo depois da inauguração lá com o pessoal lá na rádio, eu tive na inauguração no fatídico jogo da água lá no Atlético Cruzeiro no Mineirão, né? E eu, com toda sinceridade, eu vivenciei problemas muito mais sérios nesse jogo do Mineirão, que era um estádio que já existia há 50 anos, né? Não foi um estádio que brotou do nada, ou seja, já existia toda uma estrutura que o Mineirão recebeu ali e só deu um tapa, né? Mas a estrutura toda já existia, de acesso, que foi inclusive melhorada, e da própria estrutura do estádio. O fato das pessoas conhecerem o estádio, saberem para onde elas vão, por onde elas vão chegar, por onde elas vão sair, porque isso é uma coisa que faz muita diferença. Faz. Sabe? Eu sei por onde eu vou, sei por onde eu vou chegar, sei qual que é o melhor lugar para eu entrar, já sei qual que é o melhor lugar para estacionar meu carro. Se eu estava conversando com um amigo que foi pro jogo e não parou no estacionamento, e ele falou comigo, cara, acabou o jogo, eu não sabia onde meu carro estava, porque eu não conheço Califórnia, eu nunca tinha ido lá. Mas eu parei ali, eu fui andando ali nos arredores, achei um lugar legal para parar, acabou o jogo, fiquei 2 horas perdido. Vai levar tempo, né, para as pessoas entenderem a logística ali. Que é uma coisa que no Mineirão não acontece, todo mundo já sabe, já cresceu indo para lá, sabe onde que é, onde que entra, onde que sai, onde que para, onde que é perigoso, onde que não é perigoso, onde vai ter isso, onde vai ter aquilo. Então, assim, eu acho que por tudo, até talvez pelo lado do jornalista é pessimista, né? Porque jornalista faz parte do processo. Faz parte da profissão ser pessimista, procurar problemas. Dá para ser gratiloso o tempo todo. Exatamente, não dá. Mas, assim, por tudo que eu imaginava que podia acontecer, eu acho que correu Sim. muito o bem. salto foi positivo. Eu acho que correu muito bem. Óbvio que todo mundo fica chateado e fica nervoso de ter que pegar uma fila maior para comprar uma cerveja, porque tem que ir na maquininha, porque a máquina mesmo não está funcionando, não sei o que e tal, a internet não está funcionando legal, não sei o que, mas também eu já fui no Mineirão, sei lá quanto, mais de 3.000 vezes, muito provavelmente. Não, várias vezes. Não, agora, depois de tanto tempo que não funcionou. Consegui acessar, nunca consegui entrar no meu WhatsApp para mandar uma foto para minha mãe. Eu fui num show agora recente do Mineirão, do Guns N' Roses, aliás, puta merda, 3 horas de show, não aguento mais não. E aí, pô, tentar... Do Sir Paul McCartney a gente aguenta. Não, aí aguenta, né? Aguenta, né? Pô, o Slash ficou... Se ele aguenta, meu amigo. O Slash ficou 15 minutos assolando. Eu não tava aguentando mais aquilo. Aí, não dá pra postar uma fotinha no Instagram, não vai, internet não funciona. Não é desculpa. Tô falando do Mineirão, né? Não é desculpa pro Atlético não fazer, já que prometeu isso que vai aí. fazer. Não é desculpa. Mas é Vocês uma viram contextualização que, num primeiro momento, é compreensível que pode não acontecer. Vocês viram o vídeo do motorista do ônibus do Galo? Vocês viram o vídeo? Vi. É maravilhoso. Aquele é o sentimento. Aquele é o sentimento do torcedor atleticano. Cara, o motorista, aquele vídeo é maravilhoso. O cara teve uma sensibilidade, não sei se foi uma ideia dele, ou se foi alguém tipo o mestre Ribas, que falou, cara, põe uma câmera ali e filma esse momento. Cara, quem não assistiu, assista, porque é muito bonito. Eu vi muita gente chorando. Eu também vi. Eu estava na rampa e chorando, isso. tirando selfie chorando. Vi muita gente. Eu fiz 2 horas de gravação desde saída de casa, dentro do carro, na chegada lá. Subiu, tá no pré-jogo, já passou algum tempo, mas vale a pena estar registrado. Grandes e queridos históricos depoimentos. Marmaduco da Galocura, Marcelo Tripa da Galo Mental, torcedores de Belém, Macedo, o povo preto e branco efetivamente e efusivamente celebrando. E é isso que eu queria perguntar antes de terminar, porque a Arena MRV marcou um dia histórico, dia 27 de agosto, mas marcou outro histórico, né? O Atlético tricampeão brasileiro, reconhecidamente, né? De 37. Eu queria te perguntar, antes de terminar, o que você achou desse reconhecimento da CBF em relação a essa conquista do Atlético em 1937? Eu falei algumas vezes, falei isso na Band, falei isso nas minhas redes sociais, e vou dizer aqui para a sua audiência, que é o seguinte, alguns clubes ao longo da sua existência tiveram títulos expressivos, reconhecidos por fax. Perfeito. Certo? Sim. Outros reconhecidos por e-mail. O Atlético, através de uma reunião entre os membros do colegiado e o próprio presidente Edinaldo Rodrigues, na sede da CBF, e outros, uma vida inteira com títulos reconhecidos pela arbitragem.
Pela arbitragem. A arbitragem reconhecia que aquele clube era digno de receber aquele título. Então, quem quiser reclamar do título de 37, faz o seguinte, 2 vias, papel timbrado, com carbono, que é coisa da minha época, vai no cartório, registra, tem que ter um cheirinho de álcool, registra no cartório, tá certo? Papel timbrado, registra no cartório do Bolivar e vai lá na CBF reclamar e no mais, chora na cama que é lugar quente. Eu acho também, e sempre defendi isso, e falei sobre isso, para mim foi uma honra, na Rádio Tatiaia, né? Subiu ao ar já com os amigos e os grandes, o Cláudio Rezende e o nosso Henrique, o nosso querido Henrique André também. É o seguinte, a partir do momento que houve aquela unificação da Taça Brasil e do Robertão, que foi uma canetada, a verdade é essa, não teria como não reconhecer o título de 37, que foi o primeiro campeonato interestadual organizado pela Federação Brasileira de Futebol naquela época e contou com os campeões de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então, eu acho legítimo... Que naquela época não faziam parte da mesma divisão geográfica. Na mesma São Paulo era fora, não era Sudeste, é toda uma situação. Né? E quando você faz o recorte do passado e tenta encaixar o recorte do passado do presente, é muito fácil contestar as coisas. Né? É o cara que fala, isso não, não toca nada. Porque tem um monte de baixista aí que toca muito mais hoje em dia. Desconsidera. Agora vai ler o contexto histórico. A Taça Brasil que o Cruzeiro ganhou em 66, ganhando do Santos Pelé, e aí o Cruzeiro se torna um time nacional, mas se você pegar, jogou 3, 4 jogos com times que eu acho que nem existem mais. Então você tem que levar sempre em consideração o contexto histórico, assim como foi histórico receber... E tem um detalhe, só para fechar essa questão aí, eu em rede social não comentei nada de 37, porque para mim comentar esses títulos que são reconhecidos por CBF é uma coisa que não faz sentido, porque quem é contra e não quer Não vai mudar entender. A cabeça de ninguém, Exatamente. É isso. Então, eu adoro fazer uma fumaça, mas então é isso aí. Não faz sentido você ficar gastando muito ali, porque só vai aparecer gente xingando. Eu adoro ver os caras sangrarem reclamando. Exatamente. Dor de cotovelo. Mas assim, em termos de fórmula de disputa, o campeonato, a Taça dos Campeões de 37 é muito mais campeonato brasileiro do que a Taça Brasil. Porque todos eles se enfrentavam. Todos os participantes daquele torneio jogaram um contra o outro, pontuaram, e o time que terminou com mais pontos foi campeão. O Atlético em 1937, o Atlético se sagrou o primeiro campeão brasileiro de pontos corridos. Exatamente. Não teve final, não teve semifinal, era aquilo ali, o Alexandre Simões falou brilhantemente. Que, aliás, é um grande historiador. O Alexandre Simões falou brilhantemente, lembrou brilhantemente, que em 1938 o Brasil foi disputar a Copa do Mundo de navio, ou seja, era uma época em que não existia transporte, então você não podia cobrar a existência de uma liga com 500 clubes, todo mundo viajando de um canto para o outro. O Brasil, logisticamente, isso era impossível. Agora, dentro da realidade, daquele contexto da época, o Atlético foi campeão brasileiro de pontos corridos. Ele jogou contra todos os adversários e pontuou mais do que ganhou mais jogos que valeram um ponto. O Cruzeiro em 66, sem desmerecer o título do Cruzeiro, outros títulos do Taça Brasil, nada disso. O Cruzeiro em 66 foi um campeão de uma Copa. Ele jogou, eram mais clubes disputando, mas o Cruzeiro fez 2 jogos a mais que o Atlético fez em 37 e em sistema de Copa. Jogou com um adversário a mais do que o Atlético jogou em 37. E um sistema de Copa. Mata-mata, todos os clubes iam ali, o Atlético não. O título de 37 não foi ida e volta, foi um jogo só, mas foram todos. O do Atlético em 37? Não, foi ida e volta, foi ida e volta. Aliás, exatamente. o Fluminense, ida e volta, todos contra todos. Como franco favorito, o Atlético começa perdendo com a sonora 6-0 e depois ganha. E depois ganha de 4-1. De 4-1, exatamente. Ida e volta. Por isso que eu falo que o atleticano voltou para casa. Por isso que foi tão emocionante dia 27 de agosto de 2023. Porque o nosso estádio, Presidente Antônio Carlos, também tem essa grande conquista, né? Tem só um detalhe antes de acabar, porque eu não posso esquecer esse detalhe. Por exemplo, questiona-se muito, eu zoo o Ronaldo demais no jogo aberto, com esse negócio de uma Libertadores e 2 Mundiais, né? Cara, não adianta eu ficar daqui bradando, você, uma média, oficial. É oficial, Exato, tá lá na FIFA, irmão, então desculpa.
Só para encerrar esse assunto. O Corinthians tem 2 mundiais, não, né? O Corinthians tem 2 mundiais, mas uma Libertadores só, entendeu? E Mas o não adianta... Palmeiras? Tem? Não, o Palmeiras parece que não, né? Se não tem reconhecimento da FIFA, não tem mundial. É uma brincadeira. Tem que perguntar para a FIFA se aceita o de 51. É uma brincadeira com os nossos amigos paulistas, né? Mas, é olha, com todo carinho, obrigado, eu quero Bolivar, te agradecer, obrigado. quero agradecer a Cristina, Crismone e Mariano. Crismone e Mariano. Está me acompanhando aqui de fora. Que saíram de casa para vir aqui, para prestigiar. Você sabe que em 2015 eu já falava que você era o maior apresentador esportivo. É verdade, falava Hoje em mesmo. dia eu posso falar que é um dos maiores, sem dúvida, do Brasil. Obrigado. E não falo isso porque eu gosto de você e realmente gosto. Chamo de irmão, é porque realmente eu me orgulho. Meu irmãozão. Irmãozão. Verdade. Então, né, Mamed, agradecer a presença do grande, do dono da bola, que joga fácil, que joga aberto, Everton Guimarães. Obrigado. E é um orgulho realmente tê-lo aqui nesse projeto, nesse bate-papo nosso. Aqui, veio conhecer o Bate Salomão. Bate Salomão. Olha só, obrigado. Mais uma resenha, né, só? Muito obrigado. Obrigado, Mamed também, meu irmão Mamed, tem um carinho absoluto. Mestre Ribas está ali, o pessoal aqui, Salomão, obrigado a todos pela acolhida, pelo carinho. Eu não poderia terminar de outra forma. A primeira, agradecer a confiança e a parceria da KTO, dessa casa, dessa parceria, né, que já está junto com você, que só tem craque lá. Agora me deram uma colherzinha de chá, então Mais eu um estou craque entrando do no time. Então eu estou entrando no time. Mas falar em craque, falar em KTO, né, que é onde a diversão acontece, sempre acima de 18 anos e tal, e é muito bacana. Vale a pena para divertir, para brincar, com responsabilidade sempre. O seguinte, você fala com tanto carinho do rádio, das narrações, que eu sei que é uma paixão sua, podia narrar um gol aí, o que você quiser, um gol de seleção, um gol do Brasil, um gol do Atlético, enfim, porque aqui já virou tradição. Mas você sabe que... O narrador tem que fazer uma narração. Mas você sabe que eu deixei de narrar futebol exatamente porque eu não tenho mais voz para narrar, né? O refluxo foi matando minha voz aos poucos, mas eu vou deixar aqui uma lembrança muito boa de um gol que eu narrei, que eu acho que vai valer para esse momento aqui, que eu narrei, que foi esse gol aqui, ó. Deixa eu ver se vai rodar, né? Vai rodar aqui e a gente consegue. Parado por ali, demora uma semana o Michel para cobrança. Agora se meteu pro Bernardo. Devolução pro Michel. Michel vai encarar a marcação, vai tentar a passagem. Trabalhou com o Rosinei, tentou cruzamento na marca penal. Vem Pitone, falhou, a bola voltou, olha o gol! Olha o gol! Grita, torcedor! É o golaço do gol, abrindo o caminho do Atlético, fazer 2-0. Se eu gritar um gol desse aqui hoje, eu infarto aqui. Eu tenho uma... registrado. Tá, esse gol foi o gol do Jô, obviamente, tá na internet aí. E aí, gol que deu, que abriu o caminho, né? Pro ano Libertador, né, Bolivar? Jogo histórico. Tava aqui ao lado do meu irmão Léo Gomide. Né, que é outro querido. Meu outro querido. O Léo Gomide é um cara que você tem que convidar para estar aqui, porque o Léo Gomide está meio sumido, mas ele tem boas histórias para contar. Sem dúvida. Até desse afastamento dele, inclusive. Claro que sim. E tem feito muita falta. Tem feito muita falta, eu tenho falado com ele. Faz muita falta. Eu me lembro que a gente dava umas informações no Twitter ou no programa, e o pessoal falava assim, eu só acredito se o Léo Gomide twittar. E aí o Léo abandonou a gente nesse aspecto aí. Mas está mais nessa área da questão de esconde e tal. Agora ele analista de desempenho e de mercado. E de mercado também. Tenho certeza que vai brilhar porque ele é um craque. Tenho certeza disso. Né? E como vai brilhar também a iniciativa aqui do seu projeto, e agora contando com a força da KTO, aí não tem erro. Aqui a diversão vai acontecer também. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tá de portas abertas. Obrigado, Mamed. E obrigado e volto sempre. Obrigado mais uma vez, Mamed. Obrigado. Pelo carinho. Até a próxima, pessoal. Salve, salve. É isso. Até a próxima. Gol!